da matéria Técnicas de Combate a Incêndio com Espuma e Câmara Térmica. O tema do nosso trabalho é Técnicas de Combate a Incêndio com o uso de espuma. Primeiramente, um incêndio é quando o fogo perde o controle. Então, há diferentes formas de combater um incêndio, seja com o uso de água ou com o uso de espuma, que é o que vamos falar hoje. Primeiramente, vamos falar sobre a espuma. A espuma é constituída de LGE, que é um líquido gerador de espuma. Atualmente na corporação se utiliza o Biofor-C, mas já foi utilizado também o OneSeven e tem também o LGE institucional, que é utilizado para treinamentos, Ele ainda está em fase de pesquisa e é utilizado para treinamentos. Esse LGE, com a adição de água, ar e agitação mecânica, forma a espuma, que é formado o tetraedro da espuma, que são esses 4 elementos juntos formando a nossa espuma que a gente conhece hoje para o combate a incêndio. A espuma nos incêndios, ela forma uma manta que ajuda a facilitar a entrada dos bombeiros no incêndio e aumenta a sobrevida das vítimas. Essa manta ajuda demais a atuação dos bombeiros dentro de um incêndio. Mas para essa espuma ter eficiência, ela precisa de algumas características físicas, como fluidez, baixa densidade, resistência ao calor, resistência ao combustível, dublação de combate, para ajudar nessa eficiência da espuma, para ela ter uma melhor atuação. E, de acordo com a NBR 15511, a espuma ela tem algumas classes. Ela pode ser dividida em classe HC, que é para incêndios em hidrocarbonetos derivados de petróleo, AV, hidrocarbonetos mais exclusivos de aeroportos, e AR, que é para a atuação de combate a incêndio em solventes polares. Ela também pode ser classificada de acordo com a sua expansão, em baixa expansão, média expansão e alta expansão. A baixa expansão seria a água molhada, a média expansão, espuma molhada, e a alta expansão seria a espuma seca. E de acordo também, ela poderia ser classificada de acordo com a sua concentração. Mas na verdade, a concentração vai variar de acordo com o material que está queimando e o tipo de LGE usado. Como na corporação atualmente estamos usando o Biofor-C, ficou padronizado que, para incêndios do tipo de classe A, materiais sólidos comuns, utiliza 0,3% de LGE. Para incêndios do tipo da classe B, líquidos inflamáveis, utiliza-se 0,5%. E nos incêndios da classe BAR, que são solventes polares, utiliza 0,6% de concentração de LGE. O uso da espuma traz diversas vantagens. Dentre elas temos o menor uso de água nos incêndios, menor poluição atmosférica, menor poluição pluvial e menor risco de acidentes no combate. Quando falamos de água, temos algumas desvantagens em relação à espuma. No combate, por exemplo, uma alta tensão superficial que a água tem, baixa viscosidade, alta densidade e potencial de condutibilidade de energia elétrica. Através disso criou-se a espuma, e ela veio para melhorar a capacidade extintora da água, ou seja, a capacidade da água extinguir o incêndio. A espuma age com mais dinâmica, no sentido de diminuir a tensão superficial e aumentar a viscosidade, quando comparado à água. Então, a espuma possui densidade menor do que a da água. Isso significa que ela se espalha na superfície dos líquidos inflamáveis com uma maior facilidade. E após isso, isola do contato com o comburente e elimina a liberação de vapores. Então, temos que a espuma age primeiramente por abafamento e secundariamente por resfriamento, por possuir água em sua composição. Hoje em dia, temos diversas técnicas de combate e utilização na espuma. No combate a incêndio, porém, a depender do tipo de combustível que estamos lidando, ou seja, que estamos combatendo, essas técnicas irão mudar, irão variar. Ou seja, eu não utilizo a mesma técnica para combater um incêndio sobre sólidos e sobre líquidos. Vou dar um exemplo. Em combustíveis sólidos, temos 2 ataques, que são amplamente utilizados. O ataque direto, que consiste basicamente em lançar espuma diretamente sobre o foco, e o ataque indireto, que para utilizá-los devemos usar algum meio, algum artifício para se chegar ao resultado fim, que é debelar o incêndio, ou seja, extinguir com ele, acabar com o incêndio. Quando falamos em líquidos inflamáveis, os tipos de combate também irão mudar. Neste tipo de combate, temos 3 nomes que nós devemos lembrar: Roll-on, Back-on e High-on. O primeiro, chamado de Roll-on, temos uma camada de espuma que será formada em forma de jato
apontado para o chão, jato compacto, despejado sobre o solo, e depois ele vai despejar essa camada sobre o combustível. Também temos o ataque bank down, onde utiliza-se obstáculos verticais, próximos à cena, como se fosse um tipo de ataque indireto. E por fim, temos o ataque rain down, que é um tipo de chuva projetada para cima, que recai sobre o combate. O comandante de socorro tem uma grande responsabilidade no entendimento dessas técnicas, pois a ele cabe a decisão final. Com isso, temos que os objetivos dessa pesquisa são basicamente 4 objetivos. Primeiro, entender quando se utilizar a espuma, ou seja, quando o comandante do socorro deve optar por ela. O segundo, conhecer sobre os princípios da sua formação. O terceiro, aprender quais são as melhores técnicas no combate. E o quarto, saber sobre as suas vantagens e desvantagens. Ainda podemos acrescentar mais um, quais sejam as melhores técnicas para utilizar no combate com espuma. Atualmente, aqui na corporação, a gente utiliza 3 tipos de espuma. A espuma seca, a espuma molhada e a água molhada. A espuma seca é mais indicada para um ataque defensivo, que seria mais para você proteger um objeto, algum patrimônio que não foi tomado pelo incêndio ainda. A espuma molhada é a mais utilizada, que é utilizada no combate direto ao foco. E a água molhada é mais uma mistura ali de água e um pouco de LGE, sem muito ar também. Seria mais só para fazer um rescaldo, ou então você fazer um combate no incêndio, em incêndios com baixo potencial de dano. Seria um incêndio entulho, incêndio de lixo, alguma coisa nesse sentido. Em relação ao tipo de combate, aqui é dividido em combate direto e indireto. O combate direto seria você atacar diretamente o foco. Você lançar o jato diretamente no foco. O combate indireto seria você utilizar um anteparo, para você impedir que aquele impacto direto do jato seja dado diretamente no foco. Isso é muito indicado para incêndios de líquidos inflamáveis, por exemplo. Onde se você der o jato diretamente no foco, pode ser que, dependendo do líquido inflamável, espalhe aquele líquido e ele venha a propagar ainda mais o incêndio. Agora, em relação um pouco da tática do combate que é utilizado. Temos o ataque ofensivo e o ataque defensivo. O ataque ofensivo é o ataque mais agressivo, onde você busca a extinção rápida do incêndio. Atacar diretamente para debelar logo aquele incêndio. Isso seria indicado mais quando você tem acesso ao incêndio, né? Você consegue entrar no ambiente, aí você vai fazer aquele ataque rápido e agressivo. Mas também dá para utilizar se você não conseguir adentrar o ambiente, mas tiver alguma abertura, também dá para utilizar esse tipo de ataque se você tiver visibilidade do foco. O ataque defensivo é mais indicado para onde você em situações que você não consegue ter acesso àquele ambiente que está incendiado. Então você vai fazer um ataque de fora, utilizando, na maioria das vezes, algum anteparo para você tentar diminuir a temperatura daquele ambiente e poder adentrar o incêndio. E também pode ser utilizado para proteger locais que ainda não foram incendiados também. Agora aqui em relação ao ataque ofensivo. A técnica que a gente utiliza aqui é o chamado leque, né? onde você adentra um ambiente utilizando o flap, que é um acessório que temos aqui, ou então, na ausência do flap, também pode ser utilizado a mão. Onde você vai posicionar na frente do esguicho, criando como se fosse uma espécie de desvio, para impedir o impacto direto do jato no foco e também para ampliar o leque, né? Ampliar a área de alcance do jato. Aqui também utilizamos alguns acessórios para complementar nosso combate. Seria o flap, que é esse material que eu acabei de citar, o proporcionador de espuma de alta expansão, que nada mais é do que um acessório que vai acoplado no nosso ventilador a combustão para injetar o líquido, o LGE e a água, e com o auxílio do ventilador, inserindo o ar, vai fazer com que a espuma fique uma espuma de alta expansão. E também temos o esguicho pulança, que é um acessório que você vai colocar no esguicho, que permite o acesso a locais que você não tem acesso geralmente, facilmente. Seria, por exemplo, o forro de um teto, às vezes um motor de um carro que tá pegando fogo.
Aí, para não abrir o capô e incendiar mais aquele incêndio, e ventilar mais aquele incêndio, você pode utilizar a lança para inserir ali, às vezes pela abertura ali do farol, e conseguir fazer o combate. Então, além das técnicas que já foram apresentadas anteriormente, né, as técnicas direta e indireta, o método ofensivo, o método defensivo, existem técnicas que são específicas do combate com espuma a incêndios classe B. E incêndios classe B são incêndios que ocorrem em líquidos inflamáveis, em combustíveis. Para esse tipo de incêndio, especificamente, foram desenvolvidas técnicas mais apropriadas, né? Quais são as particularidades desse tipo de incêndio? Primeiramente, a sugestão forte é que você não projete um jato de espuma diretamente nas chamas, né? Como se trata de um incêndio com líquido, o que pode acontecer é que o jato de espuma pode espalhar esse combustível, né? E aumentar a área afetada, né? E outra coisa que pode acontecer é esse combustível respingar na guarnição, né? Nos próprios bombeiros, colocando em risco aí a vida das pessoas. Então, no caso de incêndios de classe B, foram desenvolvidas técnicas específicas que serão descritas, exemplificadas a partir de agora. As 3 técnicas foram desenvolvidas nos Estados Unidos pelos bombeiros americanos e por isso as designações são em inglês, né? As técnicas são a técnica roll-on, a técnica bank-down e a técnica rain-down. No caso, são todas técnicas indiretas, como eu disse anteriormente, não se pode atacar diretamente esse tipo de incêndio, então são todas técnicas indiretas. A primeira técnica roll-on, se exige que a guarnição esteja mais ou menos próxima ali das chamas, né? A guarnição, os bombeiros vão mirar mais ou menos um pouco antes do combustível ali, né? O esguicho, vão projetar um jato de espuma no solo e vão criar camadas de espuma ali. E com movimentos de zigue-zague, eles vão tentar empurrar essas camadas de espuma que foram criadas delicadamente sobre a superfície do combustível que está queimando, e até cobrir toda a área, né? Essa é a primeira técnica, a técnica roll-on. Você vai meio que rolar a camada de espuma de forma sutil ali por cima da camada de combustível, né? No caso da guarnição não estar tão próxima assim das chamas, eles podem usar as outras técnicas, como por exemplo a técnica bank-down. Na técnica bank-down é necessário haver uma estrutura vertical, uma parede, um tanque, e nesse caso os bombeiros vão mirar nessa parede, nesse tanque, nessa estrutura, vão mirar, vão projetar um jato de espuma nessa estrutura. A ideia, o propósito é que essa espuma escorra e também vá cobrindo a superfície do combustível, né, extinguindo as chamas. Nesse caso, se a técnica roll-on não for mais adequada, a técnica bank-down pode ser usada quando a distância não está muito próximo, né? Quando a guarnição não está muito próxima do combustível, pode ser usada a técnica bank-down. Lembrando que tem que ter essa parede, essa estrutura na qual eles possam projetar o jato de espuma. A ideia, novamente, é que a espuma escorra pela parede, pela estrutura e vá se depositando em cima do combustível em chamas até extinguir as chamas. A terceira e última técnica é a técnica rain-down. Como o nome sugere, rain, chuva. Também se exige, nesse caso não se exige nenhuma estrutura, né? Mas no caso da guarnição também está muito distante das chamas. A ideia da técnica rain-down é que a guarnição projete um jato de espuma para o alto, para o ar, e essa espuma ela caia como se fosse chuva, como se fosse um dilúvio, uma chuva, em cima das chamas ali do combustível, né? Novamente, se evitando jogar o jato de espuma diretamente no combustível para não espalhar. Essas são as 3 técnicas que são usadas nos incêndios classe B. Outra recomendação que se tem é que não se use jatos de água depois que você usa o jato de espuma, porque a água ela pode diluir a espuma. Isso vai afinar a camada de espuma que foi criada e pode aumentar os riscos, né, da chama voltar. Então, não se recomenda que use jatos de água após utilizar a espuma, né? Bem, essas foram as 3 técnicas usadas especificamente
no caso de incêndios em combustíveis, né, em líquidos inflamáveis, incêndios classe B. Então, como vimos na apresentação, a espuma basicamente é formada por 4 componentes, que é o LGE, a água, ar e a agitação mecânica, e ela tem algumas características que são muito importantes para o combate a incêndio urbano, que é a grande capacidade de resfriamento e a capacidade de formar uma camada que impeça a reignição dos materiais. E para a utilização dessa espuma, a gente tem algumas técnicas. E tem também uma regulação específica do esguicho, não só com relação ao jato, mas também com relação à vazão do jato. Então, dependendo do esguicho, a gente não vai ter essa regulagem da vazão. Dependendo do esguicho, a gente vai ter que colocar numa vazão específica, que é o caso da WG, que a gente vai colocar no flush, que foram feitos alguns testes aqui no CBMDF para isso. E a maioria dessas técnicas são utilizadas com o jato compacto. As técnicas que o grupo achou foram aquelas já apresentadas, que são as técnicas de combate direto, indireto, a de combate ofensivo, defensivo, e aquelas técnicas específicas de combate a incêndio de líquidos inflamáveis, que o Cadete Tales apresentou anteriormente, que é a roll-on, bank-down e rain-down. Todas essas técnicas, elas de certa forma, elas se parecem e se assemelham bastante, o que mostra que essas técnicas são amplamente empregadas e são bastante difundidas mundo afora e aqui no Brasil. Então, as únicas técnicas que são um pouquinho mais diferentes e não estão tão presentes são as técnicas específicas para combate a incêndio de classe B. Essas aí a gente realmente não achou nas nossas pesquisas muitas técnicas de outros corpos de bombeiros aqui dos estados do Brasil ou mesmo do CBMDF. Só realmente foi encontrado lá nos Estados Unidos. Então, tirando essas técnicas, todas as outras são amplamente empregadas e se assemelham muito com o que o CBMDF já faz.